Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira trilha de aprendizagem, que trata de processos de recursos humanos. Nós já tivemos aí duas trilhas anteriores, né? A trilha um tratando de processos estratégicos, a nossa trilha 2 tratando de processos logísticos. Agora nós vamos, então, avançar aqui na nossa terceira trilha. Assim como a gente conversou sobre a trilha um e trilha 2, né, sobre as características da trilha, nós também vamos conversar aqui sobre as características da trilha 1. A trilha 1, então, é dividida em quatro fases, quatro etapas. Na primeira fase, na primeira etapa, nós temos ali um estudo de caso para contextualizar, né, as atividades que devem ser feitas aqui nessa trilha 3. Traz ali, então, uma empresa, né, e um convite ali a fazer uma análise, né, de atividades sobre processos de recursos humanos. Vocês vão ter disponível nessa trilha, né, esse próprio vídeo que a gente está conversando agora, de instrução, né, dos conteúdos a serem desenvolvidos. No segundo passo da trilha, nós temos uma leitura sobre recrutamento e seleção, embora a gente vá comentar aqui no vídeo, né, a gente tem mais um material complementar aí para vocês lerem. E teremos uma atividade, né, temos uma atividade de recrutamento e seleção, é um plano para atrair candidatos qualificados. Claro, todos esses itens, né, são acessíveis, né, clicando no link, vocês conseguem abrir. Aqui no link da atividade, ao clicar na atividade, vou abrir a ferramenta, vou fazer o download, né, do arquivo para conseguir desenvolver a atividade a ser realizada na etapa 2. Na etapa 3, nós temos uma leitura sobre treinamento e desenvolvimento e uma atividade, né, dentro desse conteúdo. Da mesma forma, né, ao clicar nos links, eles são acessíveis, na atividade vocês vão clicar, vão baixar, né, a ferramenta para poder desenvolver. No item 4, temos uma leitura sobre estrutura de carga de salários e avaliação de desempenho, e uma atividade também sobre a estrutura de carga de salários e avaliação de desempenho. Bom, iniciando aqui nosso conteúdo sobre processos de recursos humanos, tendo aqui uma visão geral, né, o processo de recursos humanos são aí um conjunto de práticas, políticas que são realizadas pelas organizações para gerir as pessoas, né, o capital humano nessas organizações. Esses processos eles abrangem várias funções, entre elas processo de recrutamento, de seleção, de treinamento e desenvolvimento, a gestão de cargos e salários, avaliação de desempenho. Tá? Cada um desses processos tem um papel muito importante na manutenção das pessoas, na atração das pessoas, desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. Levando-se em consideração, é claro, né, que esse processo ele é muito estratégico em qualquer organização, devido ao fato de que nenhuma organização existe sem pessoas, né? Todo demais são elementos que servem para que as pessoas possam realizar as suas atividades de criatividade, de solução de problemas, de criação de possibilidades, de construção de soluções, de atendimento de necessidades. Tudo isso é feito pelas pessoas. E todos os outros elementos são apenas itens que vão servir para que as pessoas atinjam os resultados. Então, ele é extremamente estratégico. Né? Fato é que, sem pessoas, nós temos apenas coisas, né, que não fazem nada por si só. Né? Prédio, máquina, equipamento, estoque, sistema. Né? Mesmo o sistema, né, ele precisa de pessoas, né, para inserir dados, para programar o sistema, né, para criar o sistema, enfim. Então, sempre as pessoas são o elemento principal e preponderante. Bom, a importância, né, dos processos de RH para as empresas, nesse sentido, né, torna ele essencial, fundamental. E vai ser através desse processo que a empresa vai garantir que as suas equipes tenham as habilidades, as competências necessárias para que a empresa possa atingir seus objetivos estratégicos.
Objetivos esses que a gente já trabalhou lá na trilha 1, né? Quando a gente falou dos norteadores estratégicos, né? O propósito da organização, missão, visão, valores, objetivos SMART, né? O modelo Canvas de negócios, né? Com a questão do proposta de valor, entre outros elementos. A empresa só consegue realizar tudo aquilo, né? A partir do momento que ela prepara as pessoas, né? Para enfrentar os desafios do cotidiano, né? Claro que os processos de RH também, né, eles têm o propósito de proporcionar um ambiente de trabalho, né, salutar, positivo, né, que seja é, incentivador, né, do desenvolvimento das pessoas. Tem que garantir que os funcionários também sejam tratados de forma justa, né, equilibrada, equitativa, né, equânime, né. E por fim, né, para que a gestão, né, de RH, de recursos humanos seja eficaz, né, ela é aquela que a gente pode identificar que leva a uma maior produtividade, um melhor desempenho organizacional, uma maior satisfação dos colaboradores. A gente pode dizer que quando o sistema de RH, o processo de recursos humanos, né, é eficaz é quando ele atinge, né, essas qualidades, essas qualificações. Bom, iniciando pelo nosso primeiro processo, que é o de recrutamento, né, que é aquele que busca, então, atrair as pessoas para a organização, né, pode ter isso em mente como uma definição, né, e é claro, ele tem uma importância gigantesca porque, sendo um processo tão estratégico como a gente comentou antes, ele é um processo que vai buscar localizar, né, as pessoas que vão fazer o sucesso da organização, né? Então, o recrutamento tem uma importância estratégica muito grande. Ele deve ser feito e planejado, né, com essa perspectiva, né? Então, não é o simples fato, né, de procurar qualquer pessoa, né, mas procurar aquela pessoa, né, que seja a mais adequada, né, para as necessidades organizacionais, né. Na verdade, é um momento de busca mútua, né? A empresa tenta identificar a melhor pessoa, né, para o seu espaço organizacional, ao mesmo tempo que a pessoa também busca, né, uma organização que ela se sinta feliz, se satisfaça com as suas atividades, né? Então, é um processo mútuo e de grande relevância. Em relação às estratégias para atrair os candidatos mais qualificados, né, as empresas têm, enfim, uma infinidade de ferramentas e de possibilidades, né, para atrair os candidatos, desde buscas diretas, né, de candidatos em feiras e eventos, tá? De área, né, próxima da atuação da empresa ou de atuação da empresa, né? Então, uma empresa, por exemplo, de construção civil vai participar de feiras, né, na área da construção civil, né, de palestras na área da construção civil, por exemplo, né, e consegue fazer ali, né, divulgação, muitas vezes, das suas oportunidades, né, travar um primeiro contato com pessoas interessadas em atuar na área, sendo essa uma das estratégias, né, a empresa também pode atrair candidatos através do seu site próprio, né, ferramenta de trabalho conosco, né, onde o candidato pode acessar, fazer um cadastro, né, e se candidatar a vagas, por exemplo. A empresa pode ter um perfil no LinkedIn, né? A empresa pode ter divulgação de vagas, né, em outras ferramentas, né, através de outras empresas que fazem busca e cadastro de candidatos para determinadas áreas, né? Claro, divulgação em escolas, faculdades, né, também é um meio de uma estratégia de atração de candidatos. Então, as empresas têm uma infinidade de meios, né, para conseguir realizar essas atrações, e é claro, né, a depender do público, né, a depender do perfil de candidatos que ela deseja buscar, ela pode utilizar uma ou mais dessas ferramentas, né. Em relação ao uso de sites, né, de empregos online, redes sociais e feiras de emprego locais para anunciar vagas, a gente vai, é claro, ter características próprias, né, para cada tipo desses,
para que a gente possa realizar a divulgação das vagas, né? Então, sites de emprego online, né? Então, a empresa muitas vezes vai ter que realizar uma assinatura, né? Vai ter que criar um perfil, né? Vai ter que, enfim, fazer a manutenção, né, dessas vagas dentro de site de emprego online, né? A empresa tem uma imagem, né? E essa imagem, né, está relacionada à sua marca, né, e o valor dessa empresa no mercado. Então, em relação ao mercado de trabalho, né, as empresas que criam, né, vagas em sites de emprego online, mas não fazem a manutenção dessas vagas, tendem a muitas vezes entrar em descrédito dentro desse mercado de trabalho, né? Então, as pessoas olham para aquelas vagas que já faz, né, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos que estão lá, né, e nunca tem o retorno, a vaga está sempre lá, está sempre, enfim, né? Então, é importante que a empresa faça essa manutenção das vagas, muitas vezes, né? O anúncio da vaga, a vaga foi preenchida, né? Dar o feedback aos candidatos que foram selecionados, feedback aos candidatos que não foram selecionados, faz o fechamento da vaga, né? E vai fazendo essa manutenção, porque isso também é importantíssimo, né? Para a imagem da empresa frente ao mercado de trabalho, as pessoas que estão buscando, né, essas oportunidades. Em redes sociais, da mesma forma, né? Seja redes sociais tradicionais, como o Facebook ou o Instagram, né, que muitas empresas acabam utilizando. Então, é importante também fazer, né, o alerta aí de vaga preenchida, né, ou exclusão, né, de anúncios ali nessas redes sociais, para que também a empresa, né, possa manter o cuidado, né, da relação que ela tem com essas pessoas que estão buscando oportunidades. Mas uma ferramenta excelente, né? E, claro, né, tem característica própria, né, para busca, de repente, de algum público mais específico, mais jovem, mais ligado às redes sociais, né? Então, dependendo do tipo de ferramenta que utiliza, a gente direciona, né, mais para um público ou outro, né? E isso pode ajudar a empresa a buscar o perfil que ela deseja. As feiras de emprego locais, né, também são muito importantes. Claro, as feiras que são realizadas em faculdades, né, em cursos técnicos, né, em cursos de aprendizagem também são bem importantes, que ajudam a empresa a buscar pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho, né, que estão estudando, que estão se preparando, né, para uma determinada área do conhecimento, que pode ser muito atrativo para a empresa, dadas as características das vagas, conhecimentos necessários, né, e nível de formação necessária que a empresa esteja buscando. Bom, na nossa trilha de aprendizagem, nós vamos encontrar ali, depois da leitura do estudo de caso, depois de assistir esse vídeo, né, uma leitura sobre recrutamento, né, para complementar aí as informações que foram trazidas nesse vídeo. É um material um pouco mais robusto, vai ter uma leitura um pouquinho maior ali, é bem importante que vocês façam essa leitura. Nós vamos ter, logo abaixo, a atividade. Essa atividade, vocês vão encontrar um template semelhante a esse, claro, sem as respostas, né, em que vocês vão ter que criar, né, 2 vagas, definir o nome do cargo, elaborar a descrição do perfil desses cargos, criar anúncio de uma vaga e definir os canais de divulgação das vagas. De qual empresa, né, vocês vão fazer isso? A partir de qual empresa? Da empresa do estudo de caso que está ali na trilha de aprendizagem 3 dos processos de recursos humanos. Tem lá, né, uma empresa, né, com uma contextualização dessa organização, e vocês vão fazer, então, né, esse processo de recrutamento, né, para essa empresa, certo? Para ajudar vocês na compreensão, né, eu peguei uma empresa fictícia aqui, Sucos Puri Life, e descrevi alguns elementos, né, para que vocês tenham cuidado do que fazer, né, lá na atividade de recrutamento que vocês têm proposta na nossa trilha de aprendizagem. Então, o primeiro passo, né, na tela de baixo é criar 2 vagas definindo o nome do cargo. Então, na tela de baixo, vocês vão identificar, né, essas 2 vagas. Eu coloquei aqui como exemplo gerente de produção para a empresa Sucos Puri Life, uma vaga de especialista de marketing, né? Então, peguei 2 vagas, né, que são vagas que, né, realmente ocorrem numa empresa de produção, né, de sucos, né? Vai precisar de um gerente de produção, vai precisar de alguém de marketing para fazer, né, o marketing dos produtos, tá? Então, são vagas que são criadas, né, por vocês, de acordo com a empresa que está sendo analisada. Então, vocês vão olhar a empresa lá no estudo de caso, vão ver qual é a área da empresa e vão, né, elencar aqui, descrever 2 vagas que vocês acham importantes, interessantes para trabalharem para essa empresa,
certo? Depois, o próximo quadro, a próxima tela, é elaborar a descrição do perfil de cada cargo. Então, no meu caso aqui, eu escolhi gerente de produção e especialista em marketing, né? Então, qual seria a descrição que eu vou buscar, né, do gerente de produção, tá? Então, pode procurar alguém com experiência na área de gestão de equipe, tá? Conhecimento em processos de produção, de sucos e habilidades de liderança. Então, vejam que a descrição, né, do perfil, ela se pauta em conhecimentos, né, importantes, né, a experiência e habilidades. Eu poderia acrescentar aqui comportamentos esperados também, né? Para descrever uma descrição interna da empresa, né? A empresa não vai divulgar isso, né? Mas a empresa sabe, ó, eu preciso que tenha tal conhecimento, eu preciso ter tal habilidades, eu preciso ter tal experiência e eu preciso ter tais comportamentos. Então, nesse primeiro momento, a empresa não vai divulgar isso, né? Ela está elaborando a descrição do que ela precisa para esse cargo. Claro que, posteriormente, quando vai fazer a divulgação da vaga, né, o anúncio da vaga, ela vai utilizar alguns desses elementos, mas talvez não todos, né? Ela vai usar aqueles mais importantes para atrair os candidatos que ela deseja e depois, durante o processo seletivo, ela vai verificando os outros elementos que são mais estratégicos e que ela não queira divulgar. É como, por exemplo, comportamentos, né? Tem determinados comportamentos que ela deseja avaliar, né? Ela descreveu no cargo, mas na hora de anunciar ela não colocou os comportamentos, né? Isso é mais estratégico interno da empresa, né? Para o especialista de marketing, né, pode procurar alguém com experiência em marketing digital, habilidades de comunicação que sejam excepcionais e familiaridade com o setor de sucos. Então, nós temos aí elementos importantes na descrição do perfil de cargo: experiência, conhecimentos, habilidades, comportamentos. Tá? São 4 grandes elementos que precisam ser descritos, né, para que a gente tenha uma descrição de perfil de cargo para fazer depois os processos, né, que vêm a seguir, como a seleção, né, contratação desses colaboradores, de forma que eles venham a atuar dentro dessa organização e trazer, né, os resultados que essa empresa deseja. Criar o anúncio da vaga. Aqui nesse campo, a ideia, né, é criar um anúncio de vaga em que vocês possam divulgar, né, o nome do cargo, a descrição do trabalho, né, aquilo que vai ser feito, as qualificações que são necessárias, né, e como se candidatar, né? Como o candidato vai entrar em contato com a empresa, tá? É importante que esse anúncio seja claro, atraente, enfim, para esses candidatos. Isso vai ser feito de forma textual, né? Então, vocês vão descrever aqui nessa caixa embaixo, né? Esses elementos, tá? Então, no meu caso aqui, o gerente de produção, né? Colocaria anúncio, gerente de produção, nome da vaga, né? Qual a descrição do trabalho? O que esse gerente de produção vai fazer? Então, o gerente de produção vai avaliar os colaboradores, treinar colaboradores, né, criar processos ou fazer manutenção dos processos. Esse gerente de produção vai fazer, então, análise das metas, né, vai fazer controle do centro de custo da área de produção, né? Ele vai participar de reuniões com os diretores, vai dar feedback aos colaboradores, então, eu vou fazer uma descrição, né, do trabalho, o que que ele vai fazer, tá? Gerente de produção. Eu posso divulgar aqui também as qualificações, né? Deseja-se que tenha, né, formação em nível superior, né? Um bacharelado em administração, um tecnólogo, né, em gestão, né, de produção ou engenharia de produção. Então, posso ter essas possibilidades de formação, né? Exigindo que tenha, no mínimo, né, a formação, né, de nível superior, colocando que poderia, por exemplo, né, ser, como parte importante do processo, que ele tivesse uma especialização em alguma área da gestão de produção, uma especialização em gestão ágil, uma especialização em sistema Toyota de produção, uma especialização em sistema Lean, por exemplo, tá? São próprios da área de gestão de produção. Então, eu trago o nome do cargo, a descrição do que ele, enfim, né, vai fazer no trabalho, né, quais são as atividades e as qualificações desejadas,
tá? Vejam que ficou de fora aqui a parte comportamental, né? Essa fica depois para o processo seletivo, né? Onde a empresa vai avaliar. Mas ficou descrito no perfil do cargo, lembram? Então, depois, isso é utilizado no processo de avaliação dos candidatos, tá? E, por fim, né, definir quais canais, né, vão ser utilizados para fazer essa divulgação das vagas, tá? Claro, a depender do perfil do candidato, do tipo de empresa, pode-se que algum canal ou outro, né, seja mais privilegiado para que se obtenham os candidatos com o perfil desejado, né? Então, algumas plataformas, né, como LinkedIn, Indeed, podem ser utilizadas, são plataformas de terceiros, mas que eu posso ter lá, né, o perfil da minha empresa e anunciar as vagas que eu desejo, e daqui a pouco, né, com características, né, que se busca a área de formação de nível superior, talvez, eu vou encontrar esse candidato no LinkedIn, né, no Indeed, o candidato já formado, já com experiência. Mas se eu quero buscar, né, um outro tipo de vaga que não sejam essas, né, seja uma vaga de trainee, seja uma vaga de estágio, seja, né, um jovem aprendiz, talvez eu possa buscar isso nas instituições de ensino, né? Então, eu posso fazer um banner, um folder, né, colocar lá no painel de uma faculdade, uma escola técnica, né, de uma escola de ensino profissionalizante, em que eu vou conseguir atrair esse público, né, que daqui a pouco já está lá interno, dentro da escola, né, cursando, vai todos os dias lá e vai se deparar com essas vagas anunciadas lá dentro daquela escola, né? Então, são canais diferentes, né, que podem ser usados individualmente ou em conjunto, né, dependendo daquilo que a empresa deseja realizar, né? Claro que a empresa pode ter um site próprio, né, também, né, o trabalho conosco, onde ela pode... Então, essa descrição vocês vão fazer, né? Tendo base lá a empresa que foi proposta no estudo de casos, né, as vagas que vocês escolheram para anunciar, quais seriam, né, os principais meios, né, os canais a serem utilizados. Certo, gente? O próximo processo, depois do recrutamento, é a seleção, né? Então, o recrutamento vai atrair os candidatos, né? Dentro daquelas condições que foram estabelecidas. Depois precisa se fazer uma seleção, né, desses candidatos que foram atraídos, né? Os currículos recebidos, os cadastros realizados no site, né? Uh, e aí chega o momento, né, de fazer os processos de seleção, triagem de currículo, realização de entrevistas, né, avaliação desses candidatos. Então, é nesse momento, né, que vão ser tomadas as decisões para contratar, né, o melhor candidato ou os melhores candidatos para a vaga ou vagas que foram abertas, né? Então, esse processo também é um processo muito importante, porque é o momento de colocar o candidato certo, né, a pessoa certa, na oportunidade certa, no momento adequado, né? Não significa que os candidatos não selecionados, né, não poderiam vir a ter sucesso naquela área, naquela vaga, naquela empresa, mas se trata de buscar aquele candidato que está em melhores condições naquele momento, né? Às vezes um candidato que não foi selecionado, né, naquela oportunidade, naquele processo seletivo, ele pode vir a entrar num outro momento na empresa, né? Tudo uma questão de momento, né, e de necessidades que se estejam trabalhando, tá? É importante garantir, então, que cada novo candidato, né, o novo contratado, melhor dizendo, né, seja um bom ajuste, né, à cultura dessa organização, que ele tenha as habilidades necessárias para o cargo, né? Sempre importante lembrar que se tratam de pessoas, de um grupo humano, de equipes, né? Então, se busca, é claro, né, que essa pessoa possa compor bem, né, com a equipe que já está na organização, né? Então, ela precisa ter um perfil comportamental também, né, adequado àquele grupo, né, humano que já faz parte da empresa. Em relação à seleção, né, nós vamos ter lá na trilha de aprendizagem 3, né, processos de recursos humanos, também um material de leitura, né, sobre seleção, que é importante vocês lerem, traz mais informações, né, vai trazer mais elementos. E logo abaixo vai ter, então, esse template, também sim as respostas, né, para vocês fazerem o desenvolvimento de como ocorrerá o processo de seleção daquela empresa lá do estudo de caso dessa trilha 3. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo da empresa Sucos Purilife,
para a gente entender como, né, fazer, quais são os elementos necessários, tá? Então, nós temos aqui 4 elementos para a construção, né, do processo de seleção. Definir critérios de inclusão e exclusão dos candidatos que foram selecionados, fazer a triagem de currículos, elaborar perguntas para a entrevista de triagem, né, e um relatório com a justificativa de seleção do candidato ou dos candidatos, né? Então, como fazer, né, aqui a definição dos critérios de inclusão e exclusão, tá? Então, eu vou definir para a organização, para aquelas oportunidades, para aquelas vagas, para aqueles cargos, né, quais são os itens que vão incluir candidatos ou excluir candidatos nesse processo que a gente está fazendo de, né, tirar e pôr, né, candidatos numa fase que virá, né? Então, os candidatos irão para a próxima fase ou não irão para a próxima fase? Esses são os critérios de inclusão e exclusão. Não pode ser definido apenas, né, de repente, pelo feeling, né, da pessoa que está fazendo o processo seletivo, né? Ele tem que ter critérios claros e objetivos. E no nosso caso aqui, a gente está trazendo os critérios de experiência, habilidades, formação, né? Então, ficam critérios objetivos, né, que já estavam no perfil do cargo, né, estabeleceu só no perfil do cargo, né, experiência, habilidades, formação, né, comportamentos esperados, por exemplo, né? Então, foram recebidos os currículos, foram observados os cadastros lá na plataforma, né, e ao olhar todos que mandaram currículo e todos que fizeram cadastro na plataforma, a gente tinha colocado, de repente, lá na nossa descrição que a pessoa precisava ter experiência mínima de 1 ano, né, na área. Gestão de produção, por exemplo, né, 1 ano de experiência. Alguns candidatos têm e outros não, né? Então, já entra no critério de exclusão, que esses candidatos que não têm 1 ano de experiência ficam excluídos, não vão adiante no processo. Os candidatos que têm, né, 1 ano de experiência ou mais vão adiante no processo. Mas não é o único critério, né? Então, critério de habilidades necessárias. Daqui a pouco eu descrevi, né? É importante que ele tenha, né? Alguma outra habilidade que possa atestado por alguma formação, né? Que ele já tenha feito, né? De repente, algum projeto, participado de algum projeto de expansão de empresa, que ele já tenha participado de um processo de expansão de linha de produção, como é gerente de produção, um exemplo que a gente está fazendo, tá? Então, ele já tem essa experiência, né, prática, tem essa habilidade desenvolvida, já passou por essa atividade, e eu tinha colocado isso como um requisito, então ele é incluído, né? Ele não tem esse requisito, então ele é excluído. Formação, né? O que é necessário ter uma formação, né, um bacharelado em administração, ou então, né, uma engenharia de produção, ou um tecnólogo em gestão, né, de empresas, algo nesse sentido. Tem essas formações, então está incluído no processo. Não tem, fica excluído do processo, tá? Fica excluído deste processo de seleção, né? Ele pode acabar participando de outros processos. Tá? Então, os critérios de inclusão e exclusão servem para passar para uma próxima fase. Assim também ocorre, né, uma triagem de currículos, né? Então, faça uma revisão dos currículos, né, com base nos critérios de inclusão e exclusão, que vai ajudar a identificar aqueles candidatos mais adequados para uma próxima fase, tá? Então, aqui, no primeiro elemento, né, critérios de inclusão e inclusão, eu vou só dizer quais são os critérios, né? Então, eu coloquei aqui experiência, habilidade, formação, tá? Esses são os critérios: experiência, habilidade, formação. Na triagem de currículos, eu vou esmiuçar isso, né? Então, experiência. Vou olhar no currículo. O que eu vou olhar no currículo em relação à experiência? Tá? Tem mais de 1 ano de experiência em empresas na área de metal mecânica, né? Na produção metal mecânica. Tá? Isso é uma coisa que vai me ajudar na triagem de currículos, né? Com critério de exclusão do currículo. Lá no critério de exclusão eu tinha colocado habilidades. Então, aqui na triagem de currículos eu vou colocar habilidades. Então, participou de projetos de expansão, né, de Parque Fabril, participou de processo de expansão de linhas de produção, ou realizou o curso de especialização em Lean Manufacturing, né? Realizou pós-graduação, né, em
sistema Toyota de produção, desenvolveu outras habilidades, outros elementos que são importantes, tá? Então, eu vou olhar isso no currículo. Então, estou agora especificando, né, para a minha triagem de currículos, quais são os elementos do critério que eu vou olhar. Formação, habilidades, experiência, então vão estar descritos aqui, né? Quais elementos de experiência, quais elementos de habilidade, quais elementos de formação, tá? Que eu vou observar no currículo desse candidato, tá? Então, se eu coloquei lá experiência, né? Coloquei lá 1 ano de experiência em indústria metalmecânica, como gerente de produção, os candidatos que no currículo não tiverem, né, essa experiência ficam excluídos, portanto. Elaboração de perguntas para uma entrevista de triagem. Né? Então, aqui a ideia é que vocês, né, lá no estudo de caso, né, leram o estudo de caso, né, se apropriaram que empresa é, né, chegou nesse momento aqui, vocês vão fazer, então, uma seleção aqui de perguntas, né, vão descrever aqui quais perguntas vocês vão fazer para aquelas vagas, né, que foram pensadas no processo de recrutamento. No meu exemplo aqui era o agente de produção e analista de marketing, né? Então, aqui, quais perguntas eu faria, né, para esses candidatos, tá? Então, faz aqui 5 perguntas para cada tipo de vaga, né? Então, agente de produção, quais perguntas eu faria? Né? Analista de marketing, quais perguntas eu faria? Tá? Então, as perguntas devem ser projetadas para cada candidato, para visando atender os critérios, né? Então, por exemplo, uma pergunta, né, poderia ser sobre a experiência de trabalho do candidato, né, sobre as habilidades, a formação educacional, né, é que foi feita uma triagem, análise de currículo, né, então, gerente de produção, me fala um pouquinho como foi a tua experiência na empresa tal, lá como gerente de produção, né, na metalmecânica, né, fala um pouquinho sobre a tua formação, onde é que tu fez o teu curso, buscou esse curso, então eu vou entendendo, né, o candidato, conversando com ele, né, tendo as percepções, e claro, em cima dos critérios de inclusão e exclusão, né, formação, né, habilidades, né, experiência, tá? Mas faço a relação de perguntas, e essas perguntas são as mesmas perguntas que devem ser feitas para todos os candidatos, né, por uma questão de justiça, né? Eu posso daqui a pouco, né? Para um candidato ter feito 20 perguntas e para um outro candidato eu fiz 5. Né? E aí eu vou entender que o candidato que eu fiz 20 perguntas respondeu, né? Um monte de coisas, trouxe um monte de informações e em detrimento do outro que eu fiz apenas 5 perguntas, né? E não explorei mais, né? A vivência, a experiência daquele candidato, né? Para ser justo, né? O ideal é que a gente faça sempre as mesmas perguntas, né? Claro que cada candidato vai ter características próprias, né? Isso não é uma regra, né? É apenas uma dica a se observar, tá? Para tentar ser mais justo. Fazer as mesmas perguntas ou seguir a mesma linha de elementos, né? Então, a mesma linha de critérios, né? Daqui a pouco, para um candidato, eu fiz 2, 3 perguntas sobre experiência, e para outro eu fiz 5, mas eu segui a mesma linha, né? Então, pode ser um elemento importante, tá? Sempre observar aí os critérios de justiça com os candidatos, né? Um candidato eu entrevistei 5 minutos e outro eu entrevistei durante 1 hora. Também é uma outra coisa a se observar, né? Sobre o critério de justiça no processo de seleção, né? Então, se a entrevista é 15 minutos, a entrevista é 30 minutos, né? Ela deve ser o tempo, né, proporcionado para cada candidato, né? Pequenas variações, é claro, né? Nada engessado, né? 5 a mais, 5 a menos, 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, mas é claro que deve se buscar, né, esses critérios de justiça e equilíbrio, tá? Relatório como justificativo da seleção do candidato. Aqui chega o momento de justificar por que selecionou um candidato, ou outro, ou 2 candidatos. Daqui a pouco tinha 4 vagas, selecionou 4, vai criar um relatório para 4 candidatos. Mas nesse caso aqui do exemplo, né, a empresa Sucos Purilife, tínhamos uma vaga de gerente de produção e uma vaga de analista de marketing. É o momento, então, né, de falar, né, por que tal candidato foi selecionado, né, tanto para uma vaga quanto para outra, tá? Aqui é interessante, né, nesse relatório detalhar, né, que características o candidato, né, demonstrou que fizeram com que ele fosse selecionado, tá? Aqui, como a gente está falando de um exercício, uma atividade teórica,
e vocês, claro, não têm, né, um processo seletivo real acontecendo, eu gostaria de dar, então, essa recomendação, tá? Ah, candidato gerente de produção, tá? Eu crio os critérios, né? E sei quais são, né, as experiências, habilidades, tá? A formação necessária, né? Ah, a minha recomendação, então, tá? Vá até o LinkedIn, por exemplo, né? E pesquise lá sobre gerente de produção. Aí vai aparecer, né, vários perfis e procure ali, né, ah, dois, três candidatos que tenham essas formações, né? Tem essa formação, que tenham habilidades, né? Que tenham experiência profissional. E aí, desses três candidatos, né? Apresente aquele que é mais qualificado, né? Não precisa nem colocar o nome do candidato, né? Coloca candidato 1, candidato 2, candidato 3. Realizar a pesquisa, né? No LinkedIn, o candidato 1 apresenta 2 anos de experiência, né? Tem outras habilidades, fez outros cursos de formação, como curso tal e curso tal, tem formação em nível superior na área desejada. Candidato 2, né? Tem 10 anos de experiência, né? Tem mestrado na área, e aí tem três perfis, e, portanto, o candidato número 3 foi selecionado, pois ele apresenta a maior número de experiência, mais habilidades, formação mais robusta, enfim. E aí cria a justificativa dentro dos critérios. Tá? Então, fica essa dica. Né? E aí, a segunda vaga, analista de marketing, faz a mesma coisa. Né? Vai lá, LinkedIn, põe na lista de marketing, vai aparecer alguns perfis, pega três perfis, né? E faz a mesma análise, né? Com base em experiência, formação, né? Habilidades, através dos critérios que vocês estabeleceram, tá? No meu caso aqui foi gerente de produção, analista de marketing. No caso de vocês, dada a empresa, a característica da empresa lá do estudo de caso, podem ser outras vagas, né? Assistente administrativo, né? Vendedor. E aí você fazer a mesma pesquisa, né? No LinkedIn, vão fazer lá a seleção de acordo com os critérios. Eu vou fazer um relatório, né? Tal candidato foi escolhido por ter uma maior experiência, ter mais habilidade, ter a formação adequada, tá? Essa é a ideia, certo? Bom, o próximo elemento, então, é treinamento e desenvolvimento, né? É o nosso terceiro processo aí dentro do recrutamento e seleção, né? Melhor dizendo, dentro dos processos de recursos humanos. Bom, identificação das necessidades de treinamento dos novos funcionários é um requisito extremamente importante, né? Funcionários novos estão entrando na empresa, né? Quais treinamentos serão necessários para que eles se tornem qualificados a desempenhar as suas funções, né? Desenvolvimento de um programa de treinamento personalizado para cada novo funcionário, né? Então, tem essa distinção também importante. Tem lá, claro, né? No nossa trilha de aprendizagem, material de leitura sobre treinamento e desenvolvimento. E nessa leitura lá, vocês também vão ter qual a diferença entre treinamento e desenvolvimento, tá? É importante. E aqui, nesse caso, o desenvolvimento, nós já vamos estar pensando, né, em desenvolver as habilidades, né, a área comportamental, né, desse colaborador para o futuro dele dentro da organização, o desenvolvimento, né, dele a longo prazo na organização. E a organização de sessões de treinamento, né, regulares ao longo do tempo, né, dos funcionários que já estão na empresa, né, para ajudar a aprimorar suas habilidades e conhecimentos, tá? São três grandes áreas aí dentro do treinamento e desenvolvimento que vão ser pensados por vocês para desenvolver a atividade que está proposta ali na trilha, né? Tem lá a leitura do material de treinamento e desenvolvimento e tem uma atividade de treinamento e desenvolvimento que é necessário que vocês escrevam, né? Os seus processos, tá? Claro, a partir da empresa, do estudo de caso que está lá na trilha, vocês vão ter, clicando no link, né, lá sobre treinamento e desenvolvimento da atividade, vai aparecer um template para vocês parecido com esse, onde vocês vão ter esses dois elementos para descrever, né, com os campos em branco, né, porque aí vocês vão fazer o desenvolvimento de vocês de acordo com a empresa do estudo de caso. Aqui eu trouxe, né, um exemplo prático, pronto, que eu desenvolvi da empresa Sucos Pure Life, para mostrar para vocês como fazer, tá? Então, aqui para a etapa de treinamento e desenvolvimento, eu peguei dois elementos apenas, tá? Escrever etapas de acompanhamento dos novos colaboradores
e montar o kit onboarding, né? E a ficha de acompanhamento dos funcionários, né, dos novos colaboradores, tá? Então, em relação à empresa Sucos Puri Life, pensando, né, nesses colaboradores que foram contratados, né, gerente de produção e o analista de marketing, né, quais etapas de acompanhamento seriam importantes realizar no início desses colaboradores, tá? Então, introdução à empresa ou integração à empresa, tá? Então, apresentar um novo colaborador à empresa, né, aos demais colaboradores, aos colegas de equipe, né, uh, fazer um treinamento, uma apresentação, né, desse colaborador, a cultura da empresa, como é que é essa cultura da empresa, né, a história da empresa, né, o que ela faz, a missão, visão, valores, né, descrever como vai fazer essa apresentação, né, e claro, né, apresentar as demais pessoas da equipe. Treinamento no trabalho, né, então fornecer um treinamento prático, né, sobre as responsabilidades e tarefas desse novo colaborador, né? Quais são os elementos necessários para realizar suas atividades, né? Então, acesso ao sistema, qual sistema vai utilizar, né? Como utilizar esse sistema, por exemplo. Instruções de trabalho, procedimentos, né? Ele vai utilizar, que procedimentos são esses, onde ele encontra, né? Dentro da rede da empresa, né? Ou se é um procedimento impresso, né? Onde ele encontra fisicamente esses procedimentos, enfim, né? Treinamento sobre como vai atender os clientes, né? Como vai atender os processos que são demandados dele. Avaliações regulares, né? É uma etapa importante aí desse novo colaborador, né? Realizar essas avaliações regulares para verificar o progresso e dar o feedback, né? E receber também as impressões desse novo colaborador, né? Como ele se sente na organização durante aquele momento inicial, aqueles meses iniciais. E desenvolvimento contínuo, né? Oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, né? Desses colaboradores através de treinamentos, workshops, né? Então, o acompanhamento não acontece somente no início, né? Mas durante toda a vida desse colaborador dentro da empresa, né? Oferecendo sempre oportunidades de qualificação, né? Desses profissionais. Outra coisa importante, né? É a montagem do kit onboard, né? Então, esse kit onboard, né? Geralmente ele é composto de tudo aquilo que é necessário para um colaborador iniciar na empresa, né? Então, pode incluir o manual do funcionário, né, que ele vai ter que se apropriar e ler, né, sobre como funciona a empresa, horário de trabalho, né, forma de acesso, registro, né, do seu horário de trabalho, né, informação sobre políticas da empresa, né, política da qualidade, de compliance, né, de convívio, enfim, apresentar o plano de benefícios, né, a entregar, né, aqueles elementos de benefício que precisam ser entregues a esse colaborador no início do seu processo de relação com a empresa, e outros recursos que possam ajudar esse colaborador a se integrar na organização, né? Claro, todos aqueles outros itens que sejam necessários, como crachá, né? Itens de EPI, se for necessário, dependendo da vaga, né? Quais EPIs são esses, né? Uniforme, enfim, proteções, né? Que ele precisa utilizar durante seu horário de trabalho, enfim. E ficha de acompanhamento, né? Ficha de acompanhamento funcional, né? Que deve aí, rastrear o progresso desse novo colaborador, né? Incluindo as metas, habilidades, feedback recebido, tá? Então, isso pode ser construído uma planilha, pode ser feito através de um software, enfim. Mas aqui a ideia, né, é colocar e descrever, né, quais itens serão esses, né, a serem avaliados, analisados, no acompanhamento desse novo colaborador, tá? Então, claro, precisam olhar para a vaga, olhar para aquilo que a empresa faz, olhar para aquilo que foi descrição de vaga desse colaborador para poder criar essa ficha, né, de acompanhamento, né? Coloquei lá na descrição do cargo, né, que eu deveria fazer, por exemplo, gestão de equipe, né? Então, um dos itens que eu vou colocar na minha ficha de avaliação vai ser gestão de equipe, né? Vai colocar pontuação, né? Por exemplo, de 1 a 5, como é que está esse colaborador em relação à gestão de equipe, né? Então, ela era lá o meu gerente de produção que eu selecionei, né? Aí na ficha de avaliação dele coloquei gestão de equipe. Como é que ele está indo em relação à gestão de equipe, né? Pontuação de 1 a 5. Ah, está indo muito bem lá, 4, né? Ah, ainda não está tendo um bom desempenho, 2. Então, essa ficha de avaliação vai me ajudar
a dar suporte a esse novo colaborador. Por que não está indo tão bem e foi 2? Né? Aí vou analisar e oferecer o suporte necessário para esse colaborador, né? Consiga realizar bem aquela função, né? Então, nessa ficha de avaliação, eu vou colocar os tópicos que vão ser avaliados na ficha, tá? Então, aqui, claro, o que vocês vão fazer, né? Ficha de avaliação, tópicos a serem avaliados, né? Trabalho em equipe, né? Pontuação de 1 a 5, né? Comunicação, pontuação de 1 a 5, né? Desenvolvimento dos colaboradores da sua equipe, pontuação de 1 a 5. Tá? Então, colocar esses itens aqui que vão ser avaliados, tá? Não precisa necessariamente construir a ficha, mas para colocar quais elementos vão ser avaliados nessa ficha e qual o critério, né, de pontuação, né? É de 1 a 5, é de A a F, enfim, tá? Bom, cargos e salários, né, é uma estrutura sempre muito importante nas organizações, porque ela é elemento, né, de motivação para os colaboradores, de manutenção de bons colaboradores, de talentos na organização, de atração, né, de talentos que possam estar no mercado de trabalho, né. Então, é importante a empresa construir e gerenciar a estrutura de cargos e salários, né. É importante se manter atualizada em relação ao mercado de trabalho, né, sempre fazendo pesquisas em relação ao mercado, para entender como é que está, né, as taxas de pagamento, né, os níveis, as médias de salário, né, para as funções que ela tem dentro da sua própria organização, para se manter dentro do mercado ou oferecer, né, benefícios e salários melhores, porque ela quer atrair, né, pessoas. E, claro, né, realizar ajustes que possam ser necessários, tá? Para garantir que os funcionários sejam valorizados, né, e compensados de maneira justa dentro do seu trabalho. Sobre esse tópico, assim como todos os outros, né, que a gente conversou aqui, lá na trilha de aprendizagem sempre vai ter um material de leitura extra, né, complementar, que vocês podem acessar. Então, nesse tópico, vocês também vão encontrar lá uma leitura extra sobre cargos e salários, que vai explorar bem mais, né, esses itens aqui que a gente conversou, tá? A avaliação de desempenho, da mesma forma, né, vocês vão encontrar lá um material de leitura. E, sobre a avaliação de desempenho, né, é importante o fornecimento de feedback construtivo aos funcionários. Construtivo não significa que seria só pontos positivos, elogios, né? Mas construtivo no sentido de ajudar o colaborador também a compreender, né, aquilo que de repente ainda não está tendo o melhor desempenho e ajudá-lo a compreender o que precisa ser construído, né, para que esse desempenho seja melhor. O feedback construtivo é olhar aquilo que está bom e reafirmar, e olhar aquilo que não está indo tão bem, né, e ajudar esse colaborador a entender qual caminho seguir para construir, né, esse melhor desempenho, tá? Também estabelecer metas de desempenho, né, para o próximo ciclo de avaliação. Então, no momento da avaliação do desempenho do feedback, né, a gente falar daquilo que está indo bem, daquilo que precisa ser melhorado, né, é fazer combinações, né, de metas para melhorar o desempenho daquele colaborador para o próximo ciclo de avaliações, né? Então, identificou que o colaborador precisa de mais conhecimentos, né, em uma determinada área. Aí fica, então, estabelecido que vai ser feito um treinamento, vai ser disponibilizado esse colaborador no treinamento para desenvolver melhor a sua comunicação, por exemplo, em equipe. Tá? Ou foi combinado, né, e o colaborador se comprometeu que, né, ele para desempenhar melhor essas funções ou para, né, buscar uma oportunidade, um cargo, né, que ele deseja, ele vai fazer um curso técnico, né, um operador de produção, né, e aí no momento da avaliação de desempenho ele disse que quer ser técnico de manutenção mecânica, né, e aí foi dado feedback, para isso ele precisava, né, fazer um curso técnico, e ele se comprometeu, não, vou fazer o curso técnico, vou começar esse ano, enfim, assim, assim. Então, fica estabelecido que ele precisa fazer o curso técnico e, claro, né, fica consignado que, a partir desse momento, né, quando tiver oportunidade e vaga aberta para técnico, né, na área desejada, ele vai participar dos processos seletivos, né, e, sendo selecionado, vai ter essa oportunidade. O uso das avaliações, né, como oportunidade para celebrar as conquistas dos colaboradores, né, identificando, claro, áreas de melhoria sempre, tá? Então, abaixo da leitura, né, lá na trilha de aprendizagem, tem atividade a ser realizada, é uma atividade, né, para desenvolver a avaliação de desempenho, tá? Vocês escreverem os seus a partir do estudo de caso lá presente naquele contexto. Aqui eu trouxe, né, o template que vocês vão ter acesso, né, baixando lá na trilha de aprendizagem para vocês fazerem as edições de vocês. Aqui eu trouxe um já
com dicas, né, do que fazer, tá? Então, aqui a empresa é a Sucos Life, né? Nós temos 4 elementos que vão compor aí, né, o planejamento dessa avaliação de desempenho, tá? Então, definição de metas, avaliação de desempenho, feedback construtivo, plano de ação. Claro que muito, né, daquilo que vem dentro da avaliação de desempenho está relacionado, né, àquilo que são metas, né, para aquela função, né, para aquele colaborador, por exemplo, né? Então, metas do gerente de produção vão ser uma, né? As metas do analista de marketing vão ser outras, né? As metas do vendedor vão ser outras, né? Claro que a gente pode ter metas genéricas, né, que servem para todos os colaboradores, né? Boa comunicação, bom relacionamento com os colegas, então, são metas que servem para todos, mas não tem metas bem específicas, né? Gente de produção, né? Garantir a produtividade, né? Estabelecendo lá, né, uma meta de redução de desperdício, um número, né, estabelecido. O vendedor, por exemplo, já vai ser meta de venda, né? Então, atingir um aumento de vendas em 10% no próximo trimestre, tá? Então, podem ser avaliações de desempenho relacionadas especificamente, né, a cada área, ou posso ter também elementos de metas, né, relacionados de uma forma genérica, que pode servir, né, para todos os colaboradores, mas que ajuda a atingir as estratégias, né, os norteadores estratégicos da organização, tá? Então, aqui, definição de metas na empresa Life. O que seria, né? Definir conjunto de metas de desempenho para o funcionário fictício. No meu caso aqui, vou colocar como vendedor, tá? Então, qual seria as metas para o vendedor, tá? Aumento de 10% das vendas do suco de laranja, tá? No próximo trimestre. Então, seria uma meta, tá? Essa meta está alinhada, né, com os, né, processos estratégicos, né, objetivos SMART, né, missão, visão, valores, propósito, organização, né, tudo aquilo que a gente viu lá na primeira trilha de aprendizagem, né? Então, esse seria um meta para o meu vendedor, que foi, né, recrutado, selecionado, né, desenvolvido, treinado, e que agora, né, vai passar por um processo de avaliação de desempenho. E essa meta, então, foi estabelecida para ele, né, que tivesse esse aumento, né, de vendas em 10%. E esse é uma meta objetiva para aquela função. Mas eu posso ter outras metas, como eu falei, né, que são gerais, né? Bom relacionamento com os colegas, né? Uma boa comunicação com os clientes. Tá? Então, já adicionei mais 2 que fazem parte de atingimento de metas globais da organização, né? Estratégica. Agora, a avaliação de desempenho propriamente dita, tá? Então, em relação à meta, aqui, né, pensando de uma forma fictícia, né, nós teríamos que fazer uma avaliação considerando os 2 casos, né, atingiu e não atingiu. Né? O que seria essa avaliação de atingiu ou não atingiu? Né? Então, a avaliação de desempenho vai olhar para a meta. Então, primeira meta, aumento de 10% nas vendas do suco de laranja para o próximo trimestre. Então, nós estamos no meio do processo, tá? Ainda não passou todo o trimestre, mas eu estou fazendo a avaliação agora, né? Então, eu posso colocar ali, meta em desenvolvimento, tá? No momento, já houve atingimento de 50% da meta. Então, a meta era 10, atingiu a metade, atingiu já 5%, né? Ok. Então, eu estou colocando aqui como está acontecendo a avaliação, né? Comunicação, né? Era uma outra meta, né? A comunicação é o elemento geral da empresa, né? Não necessariamente só para essa função, mas o vendedor tem que ter uma boa comunicação aí com os seus clientes, né? Então, como é que eu percebi esse colaborador? Esse colaborador, ele tem uma facilidade de comunicação verbal, né, com os clientes, atende bem os clientes, enfim, então coloco aqui, né, avaliação de desempenho de 1 a 5, né, vou lá e coloco que esse colaborador que teve esse desempenho tem nota 5. Relacionamento com os colegas, né, se dá muito bem com os colegas, né,
é um agregador de equipe, né? Uma pessoa que é sempre positiva, né? Ajuda as pessoas, ajuda os colegas também, né? Pontuação de 1 a 5, avaliação de desempenho, vou lá, marco 5, porque ele tem o melhor desempenho. Então, aqui é com base nas metas, mas é claro, né? Como é uma empresa fictícia, vocês vão criar, né? Esses elementos de desempenho, como eu comentei aqui, vocês vão fazer lá no estudo de caso de vocês, tá? Feedback construtivo, tá? Aqui, como seria um feedback construtivo ser dado para esse funcionário fictício, tá? Considerando, né, as forças e aquilo que precisa melhorar, tá? Então, seja o exemplo do vendedor, seja o exemplo do gerente de produção, seja o exemplo do analista de marketing, né? Uh, aqui colocaria, né, o nome da função, né? Continuar com vendedor, tá? Aqui vendedor, tá? Forças, boa comunicação, tá? Tem, né, um bom relacionamento com os colegas, né? Uh, ainda está em processo de desenvolvimento e atingimento da meta, né? Então, isso seriam as forças. E colocaria como melhoria, né? Bom, com melhoria, eu poderia colocar outros elementos que daqui a pouco não estão ainda, né, definidos como metas, né, mas que podem vir a se tornar meta, né? Por exemplo, uma coisa que poderia melhorar, né, para o teu desenvolvimento na organização seria, daqui a pouco, fazer um curso, né, de gestão, na área de gestão, né, ou na área comercial, né, um curso técnico ou um curso superior, tá? Então ficam como uma melhoria, né? Se o indivíduo deseja daqui a pouco, né, se desenvolver na organização, né, alcançar novos objetivos, a gente pode dar essa sugestão de melhoria, né? Mas digamos que na nossa avaliação de desempenho a parte de comunicação dele não fosse tão boa, né? Então a gente poderia trazer isso como uma sugestão de melhoria, né? Buscar melhorar a comunicação, né, com os clientes, né, se desenvolver nessa área, quem sabe sugerir algum treinamento, né, seriam sugestões de melhoria, tá? Claro que lá no estudo de caso da trilha 3, né, vocês vão entender ali que é a empresa, vão ter criado as duas vagas, né, e aí vão colocar aqui para uma das vagas, né, a criação fictícia aqui, né, de forças e de áreas de melhoria que vocês pensaram, tá? E aqui um plano de ação, né? Com base no feedback, desenvolver um plano de ação para esse funcionário, tá? No caso, o vendedor aqui, no meu exemplo, né? Estabelecendo metas para o próximo ciclo, tá? Então, digamos que do plano de ação desse colaborador ficou ali a possibilidade de fazer um curso técnico, né? Na área de gestão, na área administrativa, na área de vendas, na área comercial, né? Digamos que ficou estabelecido um curso técnico em vendas, né? E aí a gente vai colocar aqui um plano de ação, né? Combinar com o colaborador, né? Ah, o que que vai ser feito? Um curso técnico em vendas, né? Com qual objetivo, né? Se qualificar para novas oportunidades dentro da organização, né? Quando vai ser feito? Durante o prazo de 2 anos, né? Curso técnico, ou o curso técnico é 1 ano e meio, no prazo de 1 ano e meio, né? Onde vai ser feito? Numa escola técnica, né? Vai ter algum auxílio da organização, né? 20% de bolsa, ou não vai ter bolsa, como é que vai ser? Vai ser facilitado o horário, flexibilizado o horário de trabalho do colaborador, o técnico começa às 6 da tarde, ele trabalha aí até às 6, vai ter um deslocamento, então não vai ter um suporte financeiro, né, de auxílio, mas vai ser facilitado, por exemplo, que esse colaborador possa sair, né, mais cedo, às 5 da tarde, né, sem desconto de salário, para ele fazer o curso, chegar no horário certo no curso. Então, faz um plano de ação, né, fictício nesse caso, né, que vai atender as necessidades, né, desse colaborador e da empresa, né, nesse caso atende, né, as duas situações, como a gente comentou, né, um processo estratégico para se desenvolver o colaborador, né, a empresa também vai se beneficiar, né, desse desenvolvimento, então faz um plano de ação que contemple, né, essas necessidades, tá? Então, esse aqui é o item, né, de avaliação de desempenho que vocês vão encontrar lá na trilha de aprendizagem. Vai estar lá a atividade, a avaliação de desempenho, vocês vão ter esse template, né, para desenvolver
em relação à empresa, né, que é o estudo de caso aí da nossa trilha 3, processos de recursos humanos, tá? Fica então de referência, né, algumas indicações bibliográficas que vocês podem, né, depois também encontrar ali na própria trilha de aprendizagem, né? Em cada material de leitura que tem ali na trilha de aprendizagem, né, seja sobre recrutamento, sobre seleção, sobre cargo e salário, sobre avaliação de desempenho, vocês vão encontrar sempre ali, naquele material de texto, essas indicações bibliográficas que fica mais fácil o acesso para vocês também, tá? Desejo a todos muito sucesso. Essa foi a nossa trilha 3, né? Processos de recursos humanos. Lembrando que ainda a gente tem a trilha 4, né? Para quem deseja seguir adiante, que é uma trilha de processos, né, contábeis e financeiros, tá? Desejo bons estudos a todos. Até mais. Tchau, tchau.